era a minha vida antes do desafio dos 75 dias. Eu tava completamente desregrada, comendo muito doce, muito chocolate, bebendo muito álcool e ficando com ressaca moral no outro dia. Não aquela ressaca moral de bêbada, mas aquela ressaca moral de quem sabe que devia cuidar melhor do seu corpo e não está cuidando. Um belo dia, eu comecei a olhar as fotos e vídeos antigos do meu celular e eu tenho a mania de salvar os vídeos que eu gosto muito, que me chamam a atenção ou que eu quero praticar no futuro. E eu me deparei com um vídeo de uma gringa falando do desafio dos 75 dias, que lá eles chamam de 75 Hard Challenge. Foi aí que eu tive a ideia. Eu vou fazer esse desafio. Só que como eu já tinha salvo o vídeo há algum tempo e não tinha começado, eu precisava de uma pressão maior do que só a minha ideia. E eu resolvi compartilhar esse desafio na minha rede social, porque eu sabia que a pressão das pessoas esperando para que eu fizesse algo me pressionaria também para que eu colocasse esse desafio em prática na marra. Mas além de postar o vídeo, eu me comprometi de mais uma forma. Eu fiz uma promessa para Deus. E a minha promessa foi a seguinte: eu falei, Deus, se eu não cumprir com esses 75 dias certinho, você pode tirar todo o dinheiro que eu tiver. Com o nome de Deus não se brinca e eu não ia ficar feliz sem o meu dinheiro, por isso eu sabia que eu ia me comprometer. Esse foi o vídeo que eu fiz e essas eram as regras do desafio. Desafio dos 75 dias. Eu vi isso no perfil de uma gringa e resolvi adaptar para mim. Pouquíssimas pessoas vão terminar esse desafio e ele tem apenas 5 regras. Regra número 1. Ter uma alimentação saudável, 100 dias de trapaça e 100 horários de folga. Não pode beber álcool. Regra número 2. 30 minutos de exercício físico todos os dias. Pode ser qual exercício você quiser. 3. Beber a quantidade ideal de água para o seu corpo. Regra número 4. Ler 10 páginas de um livro que não seja ficção por dia. Regra número 5. Tire uma foto do seu progresso todos os dias. Se você falhar, você começa tudo de novo. E esse é um desafio não para te ensinar apenas a ter hábitos saudáveis, mas esse é um desafio sobre disciplina, sobre força mental, sobre como desenvolver uma mentalidade mais positiva, sobre como ser mais confiante e sobre como ser mais consciente e sincero consigo mesmo. Eu aprendi várias lições e eu vou trazer algumas delas aqui para vocês hoje. Nos primeiros dias eu tava completamente sem energia, mas acho que mais ou menos uma semana depois que eu tinha começado o desafio, eu senti que a minha energia se elevou muito. E aí eu já tinha vontade de ir fazer o exercício físico, que eu já tinha me comprometido, só pelo pico de energia que eu sabia que aquilo ia me dar. Peraí. Eu chamei algumas pessoas para um grupo pago durante esse desafio, no qual eu traria algumas mensagens motivacionais e de mudança de hábito, para que as pessoas pudessem seguir no desafio junto comigo. Eu vou começar dando uma dica para vocês começarem com o pé direito amanhã. Os primeiros dias foram bem difíceis, porque eu estava completamente sem energia. E eu precisava tirar a energia de algum lugar para ir fazer a parte do exercício físico. Como vocês viram, eu adaptei, porque no desafio original são 2 vezes de 45 minutos de exercício por dia. Eu sabia que eu não ia cumprir com isso, então eu reduzi para uma vez de 30 minutos por dia. Oi pessoal, tô cumprindo aqui meu desafio do dia e ó, acabou minhas roupas de ginástica, então eu peguei uma blusa de praia mesmo pra fazer a minha corrida, tá tudo pra lavar. E depois de uma semana, mais ou menos, parece que deu um shift na minha cabeça. E eu comecei a sentir essa energia. Eu comecei a me sentir mais motivada para fazer as minhas tarefas do dia a dia. Eu me senti mais produtiva, porque muitas pessoas dão a justificativa de que elas não fazem exercício justamente porque elas precisariam produzir mais no trabalho. Isso é uma mentira que vocês estão contando para si mesmos, quem dá essa desculpa. Porque chega um momento ali no trabalho que você não está sendo mais produtivo. E aquilo alonga o teu tempo ali no escritório, fora de casa, porque você está tentando tirar recursos para colocar as coisas em prática de onde já não tem mais. Nesse momento que fazer um exercício seria relevante, porque esse exercício aumenta o teu foco, diminui o tempo, aumenta a tua eficiência ali dentro do trabalho e faz com que você tenha mais energia para executar suas tarefas do dia inteiro, não apenas do momento da atividade física. Para quem faz o desafio para emagrecer, uma dica muito importante. Depois de 1 mês fazendo o desafio, eu fui na piscina com as minhas amigas e eu não estava sentindo diferença no meu corpo. Como eu já sou magra,
demora mais para as diferenças aparecerem, para as mudanças aparecerem no corpo de uma pessoa que já é magra. Mas eu ainda estava me sentindo barriguda, eu não estava me sentindo confortável com o jeito que o meu corpo estava para o desafio que eu estava fazendo. Então, as mudanças físicas foram as que mais demoraram para aparecer para mim, na minha experiência. Só que eu faço pós em neurociência e na minha pós teve um reforço muito grande sobre os efeitos que o açúcar tem no nosso cérebro. Um dos meus maiores problemas, das minhas maiores dificuldades é comer muito açúcar. Eu amo chocolate, eu como quase todo dia quando eu não tô em desafio. Eu comia muito bolo, comia muito doce, pudim, então esse era o meu defeito. E na minha aula de neurociência, eles ressaltavam os problemas que o açúcar traz, tanto para pessoas ansiosas quanto para pessoas depressivas. Muitas pessoas envolvem a depressão e a ansiedade por causa da quantidade de açúcar no sangue e no cérebro, e a relação do açúcar com doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Assistir isso na minha aula me impressionou a tal ponto que eu quisesse mudar esses hábitos alimentares. Eu comecei o desafio por questão de saúde. E como você pode ver nos vídeos dos primeiros dias, eu estava com uma espinha enorme e isso estava me incomodando muito, porque eu sabia que isso era consequência da minha alimentação. E quais foram os resultados que eu tive com esse desafio? Eu perdi no final dos 75 dias 5 quilos. Eu estava com 56 quilos no começo. E 56 quilos era um peso que eu nunca tinha alcançado. Eu sempre estava ali nos 53, 54. Então, já foi algo que contrastou com a realidade que eu conhecia até então, chegar nos 56. Isso também foi um motivador, porque eu pensei, se eu não fizer agora, eu vou me acostumar com esse peso, eu vou ficar numa zona de conforto e não vou voltar para o peso ideal para mim. Então, eu estava com 56 quilos no começo e fui para 51 quilos no final do desafio. Esse foi um processo que não foi 100% saudável para mim e eu vou explicar no final do vídeo por quê. Mas quando eu resolvi começar esse desafio em grupo, eu chamei também uma Nutri. E eu sou a nutricionista que vou acompanhar vocês durante todo esse processo. Meu nome é Thaís Stavitsky. E um personal. Vai ser um prazer estar com vocês nesses dias todos. Para participarem junto com a gente e auxiliarem as pessoas nessa parte de alimentação e nessa parte dos exercícios físicos, já que a minha especialidade é coach e é mudança de hábito trabalhando a parte mental. Outros resultados que eu tive foram que a minha pele melhorou, a minha energia aumentou muito, eu fiquei muito mais produtiva e um dos principais foi perceber como eu uso a minha mente contra mim mesma. Em vários dos dias, desses 75 dias, na hora de ir fazer o exercício físico, eu pensava: ai, mas hoje eu tô com dor de barriga. Ai, mas hoje o meu namorado me chamou pra sair com os amigos e não vai dar tempo. Ah, mas hoje eu tô com muito trabalho pra fazer. E todos os dias eu falava: mas eu preciso fazer, senão Deus vai tirar todo o meu dinheiro. E eu ia lá e fazia o exercício físico por 30 minutos. Oi, pessoal! Tô aqui no 17º dia do meu desafio. E hoje é o primeiro dia que eu tô vindo de manhã. E sempre depois desse discursinho que eu dava pra mim mesma, fazer o exercício físico era prazeroso. O momento de estar ali correndo, o momento de estar ali andando de bicicleta, de estar jogando um esporte com os meus amigos, era sempre um momento prazeroso e um momento que eu levava para além daquele momento. Porque quando o exercício acabava, eu continuava com aquela sensação de bem-estar. O que eu percebi então foi que muitas vezes eu fazia esse diálogo interno de que aquele dia estava muito difícil, eu tive cólica várias vezes durante o desafio e no momento em que eu estava correndo, a cólica sumia. Acredito que no momento do exercício físico, o nosso corpo está muito concentrado em conseguir manter você no ritmo. E aí ele tira o foco da dor. Mas qualquer uma dessas justificativas, se fosse no passado, antes de eu entrar nesse desafio, com certeza iam ser acatadas por mim. Cólica, para mim, seria um motivo suficiente para realmente não ir fazer o exercício físico e não me sentir mal de não ter ido. Trabalho demais também seria motivo suficiente para não ir fazer o exercício físico. E um encontro com amigos também seria motivo suficiente antigamente, quando na verdade tudo isso é adaptável. Se você vai encontrar os seus amigos, faz o exercício antes, que é o que eu fazia. Se você tem trabalho demais no dia, acorda um pouquinho mais cedo para conseguir fazer o exercício antes de começar a trabalhar. Eu geralmente gosto de fazer à noite, mas tenho muito cliente hoje, não daria tempo de fazer mais tarde, então vou sair com uma amiga para fazer agora. Se você tá com alguma dor, faz o exercício com menos intensidade, mas o importante é você continuar se sentindo capaz. E o que eu percebi
foi que notar o tanto de mentira que eu contava para mim mesma para não me comprometer com aquilo que eu queria tanto, fez com que eu visse que em áreas que eu achava que eu estava sendo produtiva, eu não estava sendo tanto assim. Porque eu não contava essa mentira só no exercício físico. Eu contava um pouco dessa mentira em todas as áreas. Então, perceber isso fez com que eu ficasse muito mais disciplinada, não porque eu estava sendo disciplinada no dia a dia, mas porque eu percebia esse diálogo mental e conseguia contornar ele com mais velocidade. Eu percebia aquilo, né? Aquela vozinha na minha cabeça falando: não, você não precisa trabalhar agora. Não, você não precisa ir fazer o exercício agora. Não, você não precisa cozinhar agora. E eu conseguia falar não para essa voz e fazer mesmo assim o que tinha que ser feito. Teve uma mudança muito relevante que aconteceu também. Eu tenho ovário policístico. E a mulher que tem ovário policístico, ela não tem um ciclo menstrual normal. E durante o desafio, o meu ciclo se regularizou, que é algo bem incomum para mim. A parte ruim e que fez com que eu desviasse um pouco para um lado que não foi saudável foi que, em muitos momentos em que eu me negava a comer doce porque eu tinha me comprometido a não comer, eu acabava não comendo. E o certo seria eu me negar a comer aquele doce e comer uma fruta, né? Eu fazia isso em alguns momentos e em alguns momentos eu não fiz isso. Por isso, no último dia, meu namorado saiu para trabalhar às 5 da manhã. Eu acordei passando mal na casa dele e eu não podia pedir ajuda porque eu não tava lá. Então a sensação que eu tive foi de que eu ia desmaiar. Tava passando mal de desmaiar mesmo. E eu fiquei com medo de desmaiar porque eu tava com medo de estar com uma anemia, alguma coisa assim. Essa era a sensação que eu tive naquele momento. No começo eu deitei no chão, coloquei minhas pernas para cima para o sangue circular, porque quando você tá a ponto de desmaiar, isso evita que você desmaie. Mas eu continuei me sentindo mal, não passou aquela sensação de vontade de desmaiar. Então eu peguei todas as forças que eu tinha e fui até a cozinha para pegar 2 frutas. Aí eu comi as 2 frutas e depois de um tempo eu melhorei. Então realmente estava passando mal de fome. Tudo é sobre equilíbrio. Então, quando eu me comprometi no começo ali do desafio, era a não comer açúcar refinado. Eu continuei comendo mel, eu continuei comendo coisas gordurosas, por exemplo, a manteiga de amendoim, pasta de amendoim. Depois eu vi que a pasta de amendoim me deu muita espinha, então eu reduzi a quantidade, o consumo da pasta de amendoim, né? Porque eu tava fazendo isso de uma forma desequilibrada. O importante é a gente saber os nossos limites, os limites do nosso corpo. Meu corpo ali tava num limite nesse final, porque eu não tava me alimentando de uma forma correta. Por mais que eu não estivesse comendo açúcar e só estivesse comendo coisas saudáveis, eu tava comendo muito pouco. Então não se deixe desviar para esse lado do desequilíbrio, que faz com que você penda para uma doença. Tem muita gente que está doente por comer demais, por comer em excesso, e às vezes para lutar contra isso, a pessoa vai por um extremo oposto que também é doentio. Ache o equilíbrio. Mas mesmo assim, foi só um dia e foi um desequilíbrio meu. Se eu pudesse indicar para as pessoas fazerem ou não fazerem esse desafio, eu com certeza absoluta indicaria que as pessoas fizessem. Inclusive eu quero fazer ele de novo porque fez muita diferença, principalmente na minha mentalidade, principalmente em perceber esses diálogos internos, em ter uma relação mais íntima comigo mesma. Porque observar o teu pensamento, para onde ele está tentando te levar, e ir num caminho que você quer ir e não no caminho que os teus hábitos te levam, é muito importante justamente para você conseguir mudar esses hábitos. Essa foi a minha maior lição desse desafio. E de verdade, é diferente falar do que fazer. É diferente assistir o vídeo do que passar pela experiência. Então eu recomendo que todo mundo faça esse desafio com prudência, mas faça. Obrigada por estar comigo aqui em mais um vídeo. Se você ainda não me segue, me siga, acompanha meu conteúdo aqui no YouTube, curte, comenta. Um beijo e até o próximo vídeo.